Antes da soja resistente ao glifosato, a gente chegava a estar utilizando 11 mecanismos de ação dentro da lavoura. Bom pessoal, meu nome é Cássio Ferreira Mendes, sou professor do Departamento de Agronomia aqui da Universidade Federal de Viçosa, de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. Hoje a nossa conversa vai ser referente ao manejo de plantas daninhas, pensando em áreas agricultáveis. A identificação correta das plantas daninhas é muito importante no manejo, no posicionamento do manejo. Isso faz com que a gente tenha um sucesso no manejo das plantas daninhas. É importante identificar as daninhas, saber a dispersão dessas plantas daninhas, que conseguimos assim ter um posicionamento mais adequado quando a gente está falando dessas interferências das plantas daninhas na agricultura. Nós temos períodos específicos para manejar essas daninhas dentro da lavoura. Nós temos diferentes métodos de manejo de plantas daninhas, em que, associado a esses métodos de controle, a gente pode aumentar, potencializar o controle das plantas daninhas. Então nós temos a identificação das plantas daninhas de uma forma correta. Isso é bastante importante. Quando a gente está falando de buva, nós temos 3 espécies de importância de conis aqui no país. Amarantos, o caruru, nós temos diferentes espécies também. Temos uma espécie já introduzida no Mato Grosso, que veio da Argentina, que é o Amaranthus palmeri. Também é uma dificuldade muito grande para a gente manejar essas daninhas. Então temos que entender, de conhecer essas espécies, que é bastante importante para a gente manejar de uma forma correta. As ciperáceas também, que produz sementes para dispersão. Nós temos também bulbos, tubérculos, estolões, e essa identificação é bastante importante. Quando a gente está falando de manejo de plantas daninhas em hortaliças, a movimentação muito grande do solo faz com que a gente propaga essas estruturas de reserva muito facilmente. Quando a gente está falando de buva, que tem uma dispersão, amargoso também, que tem uma dispersão via vento, isso a gente tem essa espécie por todo o país. Então conhecer a biologia da espécie, conhecer essa daninha é bastante importante, que a gente consegue fazer então um manejo adequado. A partir desse manejo a gente consegue reduzir esse banco de diáspora, que são sementes e propágulos no solo, que eles também podem permanecer aí por muito tempo infestando safras e safras. E é importante a gente reduzir esse banco de diáspora. Com isso a gente tem então um sucesso no manejo das plantas daninhas. E aí se nós temos os herbicidas com diferentes mecanismos de ação. E esses herbicidas são utilizados para o manejo das plantas daninhas na agricultura. E aí o que acontece? Nós temos as culturas geneticamente modificadas, resistentes a esses herbicidas, principalmente glifosato, amônio glifosinato. Nós temos cultura de arroz resistente também. Nós temos agora a soja resistente à dicamba e ao glifosato. Isso faz com que o produtor utilize muito produto em pós-emergência. Então fica muito atrelado a um único mecanismo de ação. E essa pressão de seleção desse único mecanismo de ação faz com que a comunidade pré-existente de resistência dentro da área se torne populações com biótipos resistentes. Isso aumenta o custo para manejar essas plantas daninhas e aumenta a dificuldade de manejo também. Então a importância de rotacionar ou ter sucessões de mecanismos de ação, isso é bastante importante, não só de mecanismos de ação, e sim a integração dos métodos de controle. Então a gente deve enfatizar, deve realizar o manejo integrado das plantas daninhas, que é o famoso MIPD que nós conhecemos. E com isso volta a utilização dos herbicidas residuais, que são chamados herbicidas pré-emergentes, aplicados na pré-emergência. A importância para manejar esses biótipos resistentes de plantas daninhas. Hoje nós temos cerca já de
de 50 casos de resistência aqui no Brasil, mais de 500 casos de resistência reportados no mundo. Só em relação ao glifosato, ao Roundup que nós conhecemos, nós temos mais de 10 casos reportados de resistência. E um importante caso que é importante eu enfatizar aqui para vocês é o caso da buva. Nós já temos buva resistente a 5 mecanismos de ação. Então vai faltando as opções no mercado em relação aos herbicidas disponíveis para manejar esses biótipos resistentes. Nós temos amargoso, capim-pé de galinha, a euforbeterófila, o leiteiro ou o amendoim bravo. Então nós temos uma grande quantidade também de biótipos resistentes e ganhamos também com resistência múltipla a 2 mecanismos de ação, ao glifosato e ao inibidor da LS, que é o Amaranthus palmeri, que é uma dificuldade que nós estamos encontrando aqui no país. E para isso nós temos que identificar esses problemas de resistência no campo. Então é importante eu entender se não é falha de aplicação, se eu tenho indivíduos mortos junto com indivíduos vivos depois da aplicação do produto, isso é um sinal de resistência. Posso estar tendo problemas de resistência aí no campo. E aí posso também coletar essas sementes de daninhas resistentes, utilizar curva dose-resposta daquele produto e verificar se não tem resistência em relação à inibição dessa biomassa, desse controle dessas plantas daninhas. Uma vez identificada essa resistência, nós podemos entender mais precisamente aonde está tendo essas resistências. Essa resistência pode ser relacionada ao mecanismo, ao ponto, o sítio de ação do produto ou não relacionado a esse sítio de ação. Então pode ser característica de redução de absorção, translocação, alto metabolismo desse produto, ou pode ser um problema pontual nesse sítio, nesse encaixe entre herbicida e local de ação, esse sítio de ação. Então é importante a gente entender isso, porque a espécie pode utilizar o mesmo sítio de ação para resistência de vários herbicidas de diferentes mecanismos de ação. A partir disso a gente consegue então traçar estratégias para manejar essa resistência, e isso é bastante importante para que nós consigamos manejar essas resistências. E aí volta a utilização muito forte dos herbicidas aplicados na pré-emergência. Só para vocês terem uma ideia, antes da soja resistente ao glifosato, a gente chegava a estar utilizando 11 mecanismos de ação dentro da lavoura. Depois, com a utilização de glifosato, a gente fica muito atrelado, com essa resistência ao glifosato, muito atrelado a um único mecanismo de ação, que é o glifosato. Então a gente consegue voltar à utilização, nós somos pressionados a voltar a utilizar os herbicidas residuais. Então a importância dos herbicidas residuais para o controle desses biótipos resistentes. E para a utilização desses herbicidas residuais, nós temos que primeiramente fazer uma análise do solo, entender a quantidade de argila, matéria orgânica, pH, porque os herbicidas eles podem ter uma interferência muito grande com esses fatores. Então podem ficar retido na matéria orgânica, na argila, ter uma interferência no pH, ou seja, quando a gente faz calagem, os herbicidas ionizáveis podem aumentar ou diminuir a sua disponibilidade na solução do solo e não está disponível para ser absorvido pelo sistema radicular dessas plantas daninhas. Então, entender as características do solo é muito importante para a utilização de herbicidas residuais. E esses herbicidas residuais voltam com uma força muito maior no mercado para o controle desses biótipos resistentes. Com isso a gente tem uma dianteira competitiva que a gente chama, né, maior com plantio no limpo dessas culturas, e aí a gente já tem uma estratégia de manejo aí dentro e o produtor não vai estar deixando de utilizar esses herbicidas como glifosato. Agora a gente tem entrando dicamba em soja também, nós já temos outros produtos que as culturas são geneticamente resistentes a esses produtos e a gente não vai ter uma interferência. Então é bastante importante a gente conhecer
essas condições para, né, que possamos traçar estratégias de manejo de plantas daninhas dentro do sistema de produção. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos.